Irmãos, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para termos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida graciosa, uma vida prazerosa, já está à nossa disposição. Agora depende de mim e de você, se nós queremos viver essa vida maravilhosa, amém? Amém? Amém, receba isso em nome de Cristo Jesus, glória a Deus. Tivemos aqui nessa manhã um culto maravilhoso, até eu estranhei, eu fiquei em dúvida se eu estava de manhã ou se eu estava de noite, porque a igreja estava cheia hoje de manhã aqui, né? Geralmente é o contrário, geralmente o pessoal vem mais à noite, né, e menos de manhã, e hoje de manhã a igreja estava cheia. É que deu um sol lindo, maravilhoso, aí você pensa, não, vou na igreja de manhã, depois eu vou para a praia, né? E está tudo certo, né? Importante é vir na casa do Senhor, importante é render a Ele, né, o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão, né, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Até as lutas, até as circunstâncias, às vezes são favoráveis a nós, porque nós aprendemos, nós nos fortalecemos, nós nos tornamos mais fortes, amém? Glória a Deus. Então hoje de manhã tivemos aqui um culto maravilhoso, um culto, né, eu sou suspeita em falar porque eu amo estar na presença do Senhor, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu amo, né, estar no centro da vontade de Deus. Deus nos fez com um propósito. Talvez você ainda não sabe certinho qual é o seu propósito, mas você está no caminho, né? Foi na terça-feira aqui que eu falei na integração, que talvez Deus não nos dê todas as respostas pelas quais nós buscamos, mas Ele sempre vai nos apontar o caminho, Ele sempre vai nos dar a direção, amém? Então abre o seu coração, deixa Deus falar contigo, né? Se vier, né, pensamentos, que eu chegar em casa, vou esquentar aquele resto de comida que sobrou hoje meio-dia, aquele churrasquinho, né? Se o teu estômago, né, põe a mão no estômago e repreenda, diz, tem hora para todas as coisas, e essa é a hora de nós estarmos na presença do Senhor e receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Irmãos, está conosco, é nós que temos poder e autoridade de mandar na nossa vida, amém? Glória a Deus. E nessa manhã, então, aqui Deus me deu uma palavra, e essa palavra, assim, Deus falou primeiramente muito ao meu coração, e quando eu tive a oportunidade de ministrar hoje, eu pensei, meu Deus já me deu uma palavra. E semana passada, nós tivemos aqui um culto maravilhoso. Quem estava semana passada aqui? Glória a Deus, tivemos aqui um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Eu louvo a Deus, eu sou muito feliz, porque Deus, a Bíblia diz que Ele separa as coisas loucas, né, deste mundo para confundir as sábias, certo? Eu me considero meio louca desse mundo, para confundir as sábias, por quê? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser, né, o topzera, a gente tem que ser o expert em todas as áreas, a gente tem que dominar tudo. E quando a gente, né, chega nesse nível, a gente começa a se ensoberbecer, a gente começa a se achar melhor do que os outros, a gente acha que sabe mais do que os outros, e eu creio que isso Deus não se agrada, eu creio que nisso Ele despreza. Mas quando nós, sabe, na simplicidade, talvez muitas vezes nós nem temos uma linda oratória, nem sabemos falar, né, de forma assim tão linda, tão maravilhosa, mas eu creio que na simplicidade, Deus, Ele ministra os nossos corações, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, sabe, a gente não precisa, claro que a gente sempre precisa se aperfeiçoar, mas a gente sempre tem que ter isso no coração, nós precisamos ser simples como crianças. Semana passada, eu tive aqui no culto de manhã e tive de noite, vem de manhã e vem de noite, né? De manhã cedo estive aqui, me alegrei muito com a palavra, Deus falou muito no meu coração. E daí de noite, né, teve uma pessoa que era para estar na salinha, mas, né, por motivos ela não pôde estar. E eu me dispus a estar lá em cima na salinha com as crianças. Irmãos, teve duas crianças, duas meninas. E eu fui lá em cima ministrar para aquelas duas meninas. Fui lá em cima ministrar. Irmãos, eu confesso para vocês, eu falei para o Saulo quando eu voltei para casa,
manhã tivemos aqui um culto maravilhoso, mas a minha alegria de poder estar ministrando para aquelas 2 meninas. Até falei para ele, eu tive vontade de trazer para casa. E Deus nos proporcionou ali um momento, mas por isso que no final eu quero que vocês entendam, né? Não importa, né? Importa as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. E se nós aproveitamos essas oportunidades, ou olhamos para aquilo e dizendo assim, não, só isso dali? Não. E graças a Deus, fui lá, ministrei para aquelas 2 crianças, e Deus falou muito comigo. Eu pensei que eu estava ensinando elas, mas elas estavam me ensinando muito. E até ia chamar aquela, né, uma menina que estava lá em cima, mas ela não veio hoje. Mas o que ela falou para mim lá em cima? Uma vida, por isso que eu falei para o Saulo, tenho vontade de levar para casa e cuidar. 10 anos. E uma vida sofrida. 10 anos. Nós aqui somos todos adultos, né? 10 anos, uma criança. Passando por coisas assim que, meu Deus, eu disse, Deus, a minha oração nessa madrugada assim, guarda essa menina. Guarda essa menina. Sofrida. Eu sei que talvez já ouviram algumas histórias assim, mas o que me chamou a atenção foi ela dizer assim, pastora, eu amo essa igreja. Como criança, a gente tem que entender o raciocínio dela, e ela disse, porque nessa igreja, Jesus curou a minha avó da depressão e libertou ela das drogas. Irmãs, a avó e uma menina de 10 anos. Quem cuida ali dos juniores e adolescentes? Levanta a mão. A importância que nós temos. Irmãos, ame isso que você está fazendo. A importância que nós temos de cuidar dessas crianças, de amá-las, de protegê-las, ensinando a palavra de Deus. O inimigo quer fazer de tudo para que essa geração não conheça a graça e o favor de Deus da vida dela. E ela falou assim, pastora, depois do culto, eu e a minha avó, nós vamos ali na Atlântica, não sei, agora não me recordo certinho, comer um sorvete ou comer um lanche, eu não sei. Mas ela falou assim, mas primeiro, nós vamos na casa do Senhor, agradecer o Senhor. Que coração. Eu vou, uma menina que não tem recursos, talvez não come lanche de vez em quando, talvez não come um sorvete sempre, mas primeiramente, ela veio na casa do Senhor, agradecer ao Senhor pela obra que Ele fez na vida da avó dela. E ela contando a historinha, a historinha, um pesadelo da vida dela. E aquilo tocou o meu coração. Irmãos, quantas vezes eu e você, adultos, experimentados, conhecendo talvez até a palavra de Deus, não, vamos lá, o Senhor quando der, quando nós estivermos com vontade, irmão, nós temos que aprender com as crianças, amém? Nós precisamos aprender com essas crianças, amém? Isso é só um pano de fundo para nós começarmos a nossa mensagem nessa noite. Irmãos, fecha mais uma vez seus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus, quero te louvar, te exaltar, te engrandecer. Paizinho querido, obrigado, porque nessa noite nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração rendido ao Senhor. Com o nosso coração, Deus, como diz a Tua palavra, um terreno fértil, onde que a Tua semente, a palavra que será ministrada nessa noite, a palavra que será lançada nesse terreno fértil que é o nosso coração, essa palavra ela não se perderá, essa palavra ela criará frutos, e esses frutos vão permanecer para sempre nas nossas vidas. Pai, eu declaro isso,
em cada coração, em cada vida. Senhor, em cada um que está aqui nessa noite, ou cada um que vai assistir essa palavra. Senhor, que essa palavra como semente, caindo em terra fértil, porque o nosso coração é um terreno fértil. E essa palavra não vai se perder, mas ela vai produzir frutos, e frutos que vão permanecer para a vida eterna, em nome de Cristo Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus, ou seu aplicativo. Eu vou ler aqui no meu celular. Eu gosto de ler na Bíblia mesmo, mas eu encontrei aqui uma tradução e eu gostei dela. Que diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar o perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, esse fariseu ele só estava pensando, ele não estava falando. E Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem lhe perdoou a dívida maior. Está certo, disse Jesus. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra fala de 3 personagens aqui, certo? Fala aqui de fariseu, Simão, fala aqui de Jesus, e fala aqui dessa mulher, né, que foi intitulada como pecadora. Eu busquei um pouquinho conhecer, estar um pouco mais a fundo dessa palavra, e fariseu nessa época, ele era conhecido
como um grupo, os fariseus eram conhecidos como um grupo religioso. Um grupo que tinha muita influência entre o povo da época. E um grupo que conhecia a lei, vamos dizer assim, de capa a capa. Conhecia muito bem, e a palavra de Deus diz que eles eram peritos da lei, estudiosos da lei. Então eles conheciam muito bem a lei. E um pouquinho antes, né, você lê ali na sua Bíblia, um pouquinho antes dessa passagem, Jesus estava ali falando de João Batista. João Batista, né, Jesus fala, ele era aquele pelo qual os profetas do passado profetizaram sobre a vida dele, que ele viria antes de mim, que ele estaria preparando o caminho. João batizava para o arrependimento, ou seja, João estava preparando as pessoas para quando Jesus viesse. E aqui um pouquinho antes, no 30 diz assim: mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Os peritos da lei estavam ali ouvindo tudo. Os peritos da lei são aqueles que questionam, aqueles que colocam em dúvida, aqueles que se acham que são mais conhecedores, que entendem mais, que vêm dizer, não, mas não é bem assim, não, mas veja bem, olha aqui. E os peritos desses fariseus, então, eles estavam ali questionando Jesus. Pouquinho antes, né, João Batista, ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus: Jesus, és tu mesmo que haverias de vir, ou nós deveremos aguardar outros? E Jesus então começou a curar os enfermos, libertar os endemoniados, começou ali, né, os surdos começaram a ver, os mudos começaram a falar. Jesus começou ali atitudes, ele começou ali com ação, ele começou ali, né, mostrar não pelo que ele falava, mas pelo que ele estava fazendo. Se ele dissesse, não, vai lá e diz que sou eu, não, ele começou a mostrar os sinais que já estavam previstos na palavra de Deus. Ou seja, os conhecedores da lei saberiam disto. E daí eles começaram ali, né? Jesus então estava ali mostrando os sinais. Ele só, diga para ele, né? O que vocês estão vendo? O que vocês estão testemunhando? Então o fariseu aqui, eles estavam ali questionando Jesus. Eles estavam duvidando de que ele realmente era o profeta, ele que realmente era aquele que viria para salvar o povo de Israel. Então aqui o fariseu, vendo tudo aquilo ali, e Jesus até engraçado, não, mas a gente olha, né, o povo dessa época e olha para nós e não mudou muita coisa, né, só mudou o endereço, como diz. Jesus ele diz assim, veio João, que não comia, que não bebia, e vocês dizem, ele tem demônios. Aí vem Jesus, que come, bebe, e diz, olha onde já se viu, está ali no meio dos pecadores, comendo e bebendo. Ou seja, quem se identifica aí? Não levanta a mão. Misericórdia, né? E esse fariseu, então, ele convida Jesus para ir na sua casa, jantar. Irmãos, eu falei de manhã, não se atente tanto aos tópicos, né? Hoje à noite eu quero ministrar um pouco diferente, mas eu coloquei 2 tópicos ali, né? Se você quiser, eu coloquei 3, né? Diz assim, Jesus sempre vem quando ele é convidado. Primeiro tópico, Jesus sempre vem quando ele é convidado. Jesus, ele não se restringiu ao convite desse fariseu, conhecendo, né, esses fariseus. Jesus, ele foi convidado e ele foi. Ele aceitou o convite. Sempre que eu e você convidamos Jesus, ele vem, amém? Sempre ele virá, sempre ele virá. Não importa o estado que nós nos encontramos, se nós convidamos, ele vem. Jesus aqui então foi convidado por esse Simão, esse fariseu chamado Simão, e foi até a casa dele. Simão, ele não convidou Jesus para estar na ceia, na sua casa, porque havia uma gratidão, ou porque ele havia reconhecido Jesus como, né, o profeta. Ele convidou porque ele queria novamente provar
que esse não era aquele que as pessoas estavam falando. E ele começou então ali, né? Jesus sentou à mesa e de repente chegou ali. Então ele estava ali para testar Jesus, ele estava ali para provar Jesus. Ou seja, ele convidou Jesus para uma ceia, não de gratidão e nem de reconhecimento. E isso se fez claro pela recepção que ele teve com Jesus. Ou seja, um conhecedor da lei, um religioso que cumpria regras, que estava muito preocupado com o seu exterior e não estava dando a mínima para aquilo que verdadeiramente estava no seu coração. Aquele que queria, né, impor aos outros uma regra, sendo que nem ele cumpria essa regra. Mas ele se dizia o conhecedor da lei, ele se dizia o tal. E ele tinha influência, e ele tinha, né, as pessoas, E esse então, ele convidou Jesus e ele, pelas suas atitudes, né, como a gente leu ali, ele não falou, ele pensou comigo, ele pensou consigo, ele disse assim, ele estava pensando, tá vendo? Tinha certeza, esse cara é um farsante, porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem estava ali tocando nele, uma pecadora, conhecedor da lei, não cumprindo a lei, e ainda assim, julgando as outras pessoas. O segundo diz assim, as nossas atitudes falam muito. Diga comigo, as nossas atitudes falam muito. A gente sempre diz assim, a gente não vai convencer ninguém por aquilo que a gente fala. A gente vai convencer alguém pelas nossas atitudes. Para nós não serve, diga assim, para mim não serve, eu quero despertar você, para mim não serve, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Amém? Olha o que você está declarando aí, hein? Por quê? Quando a atitude dele falou mais, a atitude dele para com Jesus, ele convidou Jesus. Mas o coração dele estava longe de Jesus, nem praticando a lei que ele conhecia, ele não praticou com Jesus. E eu fui me aprofundar aqui, o que quer dizer isso que Jesus falou ali, né? Ele diz assim, que ele chegou na casa, né? Ele disse assim, deixa eu ver aqui. Então Jesus lhe disse, Simão, eu tenho algo para lhe dizer. E ele disse assim, diga mestre. Até parece que ele estava considerando Jesus como um mestre. Mas enfim, para parecer, né? Ele considerou, diga mestre. Aí Jesus disse assim, dois homens não, daí depois ele, mais adiante ele diz assim, deixa eu ver aqui. Virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. E eu busquei então saber o que quer dizer. Isso era uma tradição da época, né? Os fariseus, eles conheciam muito bem a lei, e todo aquele que chegava numa casa, ou que era convidado para entrar numa casa, por ser aquela região, né? Uma região de deserto, onde que havia muita areia, onde que havia muito pó, e as pessoas não tinham sapatos, não tinham sandálias, tinham sandálias, mas eram de tiras, eram diferentes, ou seja, não tinham sapato fechado como eu e você temos hoje. As pessoas vinham de fora, elas não tinham carro, elas não tinham trem, não tinham avião, ou seja, elas vinham pelo caminho, empoeirado, e os pés, eram os pés que ficavam cheios de poeira. E quando uma pessoa era convidada a entrar na casa da outra pessoa, tinha servos, toda a casa tinha servos, que eles estavam ali à porta da entrada da casa deles, e quando alguém chegava, esses servos vinham lá bem quietinhos, né, desatavam a sandália dos pés deles, tinha ali já uma bacia pronta para lavar os pés,
e tinha ali um servo que também secava os pés, colocava as sandálias novamente no pé daquela pessoa. Isso era uma lei, isso era uma tradição. Ou seja, todo lugar que alguém entrava numa casa, era feito isso. E nessa casa Jesus entrou, e ele nem aí para Jesus, as atitudes dele, sendo um conhecedor da lei, sendo uma pessoa vivendo nessa época, ele não lavou os pés de Jesus, sendo que isso se faz para todos que entravam dentro da casa. E Jesus então falou, quando eu entrei aqui, você não lavou os meus pés. E aqui diz assim, não lavou os pés de Jesus, conforme a tradição da época, com um sinônimo de uma boa hospitalidade. Isso queria dizer que essa pessoa era bem-vinda naquela casa. Eles que viviam naquela época, nós precisamos procurar conhecer o que significa isso. Mas eles naquela época, todos eles conheciam essas práticas. Tanto Jesus quanto o fariseu conhecia essa prática. E ele disse, quando eu entrei, você não lavou os meus pés. E conforme a tradição, isso significava que ele era bem-vindo, ou seja, que ele tinha prazer de receber aquela pessoa na sua casa. E depois disse, você não me deu um ósculo santo. Quem sabe o que é ósculo? É um beijo, que também era tradição, era uma lei da época, que se dava um beijo na testa. E o beijo na testa significa, ósculo santo significa um beijo na testa, simbolizando boas-vindas. Ou seja, lavava os pés, dizendo que ele tinha prazer dessa pessoa na sua casa. Depois dava um beijo na testa, dizendo que era bem-vindo nessa casa. E depois ele disse que não ungiu a cabeça dele com óleo. Não ungir a cabeça com óleo significa respeito. Tinha respeito por aquela pessoa. E esse fariseu recebeu Jesus, convidou Jesus para entrar na sua casa, e pelas suas atitudes, não considerou Jesus, não tinha respeito por Jesus, e Jesus não era bem-vindo na sua casa. Ao contrário dessa mulher intitulada como pecadora. Essa mulher, Jesus disse, estás vendo essa mulher aqui? Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. E enxugou com os seus cabelos. Você não lavou meus pés, mas ela com as suas lágrimas. Lágrimas significa arrependimento. Lágrimas significam gratidão. Essa mulher, quando ela soube que Jesus estaria naquela casa, mulheres não eram bem-vindas em reuniões de homens. Mas ela não estava nem ali, ela queria aproveitar a oportunidade, ela soube que Jesus estaria ali naquela casa, e ela foi. Ela poderia ter sido expulsa daquele lugar por causa da lei da época. Ela não era bem-vinda naquele lugar, mas ela não estava nem ali, ela teve a oportunidade de encontrar com Jesus. E ela já planejando isso, ela disse, eu vou levar um vidro, um perfume caro. Ela foi levar algo que ela tinha de valor. E ela foi ali, ela não queria se aparecer para ninguém, ela simplesmente foi aos pés de Cristo Jesus. Ele estava sentado na mesa, e ela foi por trás ali, e começou a adorar Jesus. Atitudes dessa mulher e atitudes desse fariseu. Irmãos, eu e você temos a oportunidade, né? Você vem aqui de que jeito? Sabendo que Jesus está aqui nesse lugar, mas qual as tuas atitudes? Né? Não adianta só vir, nós precisamos ter atitudes, e não de fariseu, conhecedores da lei, né? Querendo ter uma aparência de bonzinho, querendo ter uma aparência de cristão, só que o coração está longe de Cristo Jesus. Essa mulher, quando ela fez essa atitude de adoração a Jesus, ela convidou Jesus para entrar na sua vida. O título da minha ministração é A Provisão de Deus para o Meu Redentor. Não, peraí, como eu coloquei? Provisão do meu Redentor. Jesus, Ele é o teu Redentor. Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele é o Senhor da sua vida.
E as tuas atitudes para com esse Senhor, com esse Salvador, com esse Redentor, qual é? De um religioso ou de alguém que quer cada vez mais reconhecer onde Jesus está? As minhas atitudes vão falar muito mais, né, do que eu estar somente aqui. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus, hein? Continue me amando, amém? Coloque amor nas minhas palavras. Eu aprendi isso agora. Deixa eu ler aqui. Simão, como temos tratado Jesus em nossa casa? Casa aqui, agora vamos levar no sentido espiritual, nosso coração. Como nós temos tratado Jesus? Jesus aqui ainda não havia, né, sido crucificado, ele não havia ainda ressuscitado, Jesus ainda não havia subido aos céus, ele estava ali como homem, ele estava ali, né, presente fisicamente, mas hoje Jesus, ele está no nosso coração, amém? Não está mais de forma física, mas ele está dentro do nosso coração. Ele foi convidado para entrar na nossa casa, amém? Você convidou Jesus para entrar na sua casa, e ele entrou, ele vem, não importa, sabe o nosso estado, não importa o que fazemos, o que fizemos, ele vem porque ele foi convidado. Só que ele fica observando as nossas atitudes para com a presença dele na nossa casa. Sabe, ele olha, ele não pede, mas ele observa. Ele sabe, irmãos. Deus, ele conhece nosso coração, amém? Deus, ele conhece nosso coração. Como temos tratado Jesus em nossa casa, no nosso coração? Simão não reconheceu e nem valorizou a presença de Jesus em sua casa. E ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade, mas ele não valorizou a presença de Jesus na sua casa. Jesus nos ensina com Simão que ele seguiu uma religião e que se preocupava muito com o exterior e pouco com o interior. Irmãos, a gente precisa cuidar do nosso exterior também, mas principalmente o nosso interior. E quando nós estamos bem dentro de nós, nós vamos refletir a nossa imagem exterior, amém? Eu agora já estou com uns 50 e tantos anos aí, né? Já estou começando a pensar em uns botox aí, né? Já pensando umas técnicas novas aí que tem no mercado, né? Para dar uma melhorada na fachada. Mas, né? O dinheiro às vezes custa bastante, né? Mas então, se não tenho dinheiro, eu vou na palavra de Deus. E tem a palavra de Deus que diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto, amém? Então, por enquanto, eu vou ficar com a palavra. Por enquanto, eu vou, né, permanecer com o meu coração alegre, que vai formosear o meu rosto, né? Até quando não der mais certo isso, eu vou, né, ali num botoxinho, alguma coisa assim, né? Hoje em dia tem, não sei o que facial ali, né? Harmonização facial. Por enquanto o recurso, né, está na palavra, e a palavra ela é firme, ela é forte, ela vai se cumprir em nome de Cristo Jesus, amém? Eu creio nisso. Voltando aqui para a nossa mensagem, parêntese, né? Não sei se eu falo isso, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Irmãos, nós sabemos que a graça de Deus, ela nos libertou, certo? Ela nos libertou. A graça de Deus, ela está sobre a nossa vida. Então, não é pelo que nós fazemos para Jesus, mas sim o que Ele fez por nós. E Ele nos libertou do nosso pecado. Ele pagou a nossa dívida, a nossa condenação. E agora o pecado não pertence mais à minha vida. Agora eu consigo vencer o pecado. Antes eu era escrava do pecado, e pelas forças do meu braço eu não conseguia vencer o pecado. Mas hoje a graça de Deus que está sobre a minha vida, ela diz que a graça de Deus me libertou dos nossos pecados. Agora não tem mais desculpas para pecar, amém? Não tem mais desculpa.
E a palavra de Deus diz agora que nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Nós não vivemos por regras, por leis. Faça desse jeito, vive nesse quadrado aqui que vai dar certo. Jesus, Ele é o novo e vivo caminho, Ele é a nova aliança. Ele conquistou a nossa liberdade. Amém? E Paulo diz na sua palavra: todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Agora eu sou livre para escolher isso na minha vida. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Na terça-feira aqui eu trouxe uma passagem que diz assim, que nós agora podemos ter o discernimento para agradar a Deus. Agora eu e você temos a sabedoria, temos o discernimento, nós temos o Espírito Santo que vai nos dizer: isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Mas é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós que vai fazer isso. Amém? E Jesus, né, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos deu essa liberdade, e que Ele observa as nossas atitudes. Amém? Agora não tem mais desculpa, eu vou falar. Posso falar de novo? Eu usei o Christian hoje de manhã. Mas quem esteve aqui também na terça-feira na integração, o perdão nos liberta, amém? Perdão é libertação para as nossas vidas. E eu chamei algumas pessoas para darem testemunhos de como Deus libertou elas depois do perdão, depois delas conhecerem o perdão de Deus. E domingo passado, eu estava aqui domingo de manhã, a gente estava aqui, e o Cris estava aqui pela primeira vez como ministro do louvor. Ele estava aqui pela primeira vez, então ele estava aqui na frente. E irmãos, como eu falei de manhã, não sei se ele cantou bem, não sei se ele tocou bem, não sei se ele errou. Eu estava aqui adorando a Deus, amém? Eu estava aqui adorando a Deus. Então eu não percebi isso. Se deu tudo certo, se não deu, se ele estava nervoso, se ele não estava, mas não percebi isso. Porque eu vim aqui para adorar a Jesus, amém? Mas o Espírito Santo me fez ver algo, e me fez ensinar algo, e eu queria, com a graça de Deus, passar isso para vocês. O Cris estava aqui, talvez de forma despretensiosa, talvez não tinha na mente dele isso, mas foi o que o Espírito Santo falou para mim em relação a ele. Irmãos, não é pecado usar calça rasgada, tá bem? Não é pecado, eu tenho calça rasgada, eu só não uso na igreja. E o Cris estava aqui, e o Espírito Santo me fez olhar a calça dele era rasgada, mas não era rasgada. Quem me entende aí? Hoje de manhã eu disse: você me entendeu? Todo mundo fez assim, disse: como assim você me entendeu? Nem eu entendo o que eu falei. Mas enfim, a calça dele era uma calça destroyed, né? Só que ele estava aqui como um ministro de louvor, e ele costurou o destroyed dele. Ele costurou aquilo que estava rasgado. E aquilo me chamou a atenção. Eu olhei para aquilo e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Irmãos, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, né? Ele estava aqui numa função, ele estava aqui, todos nós estamos na presença de Deus, mas ele estava aqui. As pessoas estavam olhando para ele. Me entendo novamente, não é pecado usar calça, ninguém vai para o inferno usando calça rasgada, tá certo? Vocês me entenderam? Não é lei. Mas aquilo que diz a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho o discernimento de estar aqui na presença de Deus, e as minhas atitudes vão falar muito mais do que eu cantar muito bem, do que eu ministrar muito bem, do que eu fazer tudo muito bem. Ele não foi o que ele falou, foi como ele estava, a atitude dele. E aquilo me chamou muita atenção. Depois no final eu fui falar com ele. Por isso que eu perguntei antes se eu podia usar o nome dele. Todo mundo conhece o Rodolfo Abrantes, amém? Rodolfo Abrantes veio para a igreja, se converteu, cheio de tatuagem. Depois, cheio do Espírito Santo, ele continuou fazendo tatuagem. Só que chegou um dia, ele olhou no espelho, o Espírito Santo falou para ele: agora chega, agora deu.
agora deu. Você está me entendendo? Quando Deus fala conosco, e Deus pode falar de um jeito para mim, pode falar de um jeito para você. Deus sabe aquilo que é necessário na minha vida, e isso não pode ser lei, o que é para mim talvez não é para você. Mas deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo te guiar em toda a verdade, seja sensível à voz de Deus. O Espírito Santo pode chegar para você e dizer: ei, chega disso agora, e se alegra com isso. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus cuidando da sua vida, ministrando na sua vida. Olha a importância que você tem em Deus vir para você e falar: ei, meu filho, agora deu com isso, chega disso. Isso é maravilhoso demais, amém? E aqui, Jesus então chama o fariseu ali e começa a contar. Tinha duas pessoas aqui, uma devia 500 denários, ou 500 moedas de prata, e a outra devia 50. Mas nenhum dos dois, tanto a dívida grande quanto a dívida pequena, nenhum dos dois conseguia pagar aquela dívida. E Jesus conta aqui que esse credor generosamente cancelou aquela dívida, quitou aquela dívida e disse para eles: ó, vocês não me devem mais nada. E aí Jesus disse: qual desses dois amou mais por ter recebido essa graça? E ele falou: aquele que devia mais. E Jesus disse: falasse bem, quem muito foi perdoado, muito amou. Irmão, quando eu e você reconhecemos o que Jesus fez na nossa vida, nós muito vamos amar a Jesus, porque nós não tínhamos condições de pagar a dívida que nós tínhamos, por causa do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, dos nossos caminhos errados. E Jesus cancelou a minha dívida e a sua dívida. Agora, com as nossas atitudes, nós vamos dizer quem realmente reconhece a obra que Jesus fez na sua vida. Quem muito foi perdoado, muito amou. Quando eu me considero, não, olha, veja bem, não, nunca matei, nunca roubei, né? Tem aquela passagem daqueles dois que entram no templo, um vai lá na frente, bate no peito e diz assim: ó, Jesus, obrigado, porque eu não sou igual aquele cara ali atrás, pecador. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E batia no peito. Enquanto aquele lá atrás, ele não tinha nem coragem de levantar os seus olhos para os céus. Ele só dizia: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Quem que Jesus recebeu? Qual a oração que Jesus recebeu? Sabe, nós às vezes nos colocamos como esse fariseu. Hoje de manhã eu dei um exemplo aqui. Irmãos, não me entenda mal, não é recado para ninguém, é para nós aprendermos, amém? Irmãos, quando nós vamos num grupo familiar, eu não vou no meu grupo familiar, porque o meu líder, sabe, eu conheço mais do que ele, o que ele pensa que ele é? Esse líder representa Jesus, e as tuas atitudes falam muito mais. A Bíblia, nessa semana passada, o pastor Saulo ministrou, a Bíblia fala isso, quando nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos. Mas, irmão, não é de boca, não é de falar, é com as nossas atitudes, é que nós reconhecemos as pessoas superiores a nós mesmos. Quando nós colocamos aquelas pessoas, esse fariseu conhecedor da lei julgou aquela mulher, mas ele conhecendo a lei, não cumpria a lei. E essa mulher não conhecia muito bem a lei, mas o coração dela se inclinou a Jesus. O coração dela foi grato à obra de Jesus. Ela precisava do Redentor. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era pecadora. Ela sabia que ela necessitava de um Redentor para a sua vida. Ela precisava da salvação. Ela precisava de uma mudança na sua vida. E quando ela viu Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, ela não foi de mãos vazias. Ela levou algo fisicamente, ela levou algo emocionalmente para entregar para Jesus. Ela já foi pensando consigo: eu vou levar um perfume, aquilo que eu tenho de mais valor, e vou derramar aos pés de Jesus.
ela se derramou ali a Jesus. Amém? Ao contrário, essa mulher tinha a dimensão de quem ela era. E quando teve a oportunidade, não se importou de ser importunada, se seria aceita ou não. Ela teve a oportunidade e não deixou passar ela. Ela tinha uma necessidade de estar com aquele que poderia salvá-la e que poderia mudar a sua vida, a sua realidade. Ela sabia o quanto ela necessitava de Jesus. E essa graça de Deus alcançou ela por completo. Ou seja, ela tinha consciência de quem ela era e a necessidade de receber o perdão e o quanto ela valorizou aquele perdão sobre a sua vida. A atitude dessa mulher, quando ela recebeu Jesus em seu coração, ela demonstrou, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela se arrependeu, ela reconheceu a vida que ela tinha e ela se arrependeu. Por isso ela chorou, lavando os pés de Jesus e secando com seus cabelos com um ato de gratidão a Ele. Adorou Ele, beijando os seus pés e ungindo com óleo. Esta mulher aceitou o perdão dos seus pecados e por isso demonstrou o seu muito amor para Jesus. Esse amor foi demonstrado por ela em atitude, em ação de gratidão pela graça recebida. Reconheça Jesus como seu Redentor e com gratidão pelo seu amor em atitudes, ofereça a Ele a reverência, o respeito, a gratidão por Jesus. Jesus, Ele muito nos amou. Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Ela teve um ato de adoração movida pelo amor e pela gratidão a Cristo, por quem ela era, por quem Ele era e pelo que Ele fizera em favor dela. Terça-feira aqui na aula de perdão, chamei alguns irmãos aqui para mostrar o quanto Deus agiu naquelas vidas, o quanto Deus fez naquela vida. E por isso hoje de manhã eu falei, eu amo essa igreja. Sabe por que as pessoas, elas vêm aqui, elas reconhecem o que Jesus fez na vida dela, e elas querem servir a Jesus do jeito delas, aquilo que elas têm para oferecer para Jesus, elas vêm e oferecem. Irmãos, domingo de manhã, eles vêm cedo aqui ensaiar o louvor, ensaiar a dança, né? Para quê? Porque eles reconhecem que eles muito foram amados, e como forma de gratidão a esse Jesus, eles vêm com essas atitudes, né? O Jeff fala sempre muito do grupo familiar, por quê? Porque ele sabe o quanto o grupo familiar ajudou ele. Ele sabe o quanto o grupo familiar foi essencial na vida dele, por isso que ele tanto fala, quem muito amou, né? Quem muito foi perdoado, muito amou, como expressão de gratidão a Jesus. Sabe, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelas suas vidas, sabe, porque vocês reconhecem e vocês querem expressar essa gratidão a Jesus. Vocês sabem o que nós éramos sem Jesus, né? Não que a gente é alguma coisa agora, mas Ele deu a oportunidade de nós sermos filhos de Deus e filhos amados de Deus. Ele nos deu a oportunidade de nós vivermos agora uma vida abundante nessa terra. Ele nos deu, sabe, a oportunidade de nós sermos mais que vencedores, de nós sermos conquistadores. Ele nos chamou para nós governarmos sobre a terra, nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Irmãos, que maravilhoso é isso. Eu falei hoje de manhã e agora já vou terminar. Eu tenho muito isso no meu coração, mas eu ainda não consegui preparar essa palavra. Mas eu creio que não é o tempo, mas vai vir o tempo. Tem uma passagem na Bíblia que sempre fala muito comigo, quando está ali sendo preparado uma bodas do casamento, e o noivo ali está convidando as pessoas, e as pessoas que foram abençoadas pelo Senhor. E hoje de manhã eu dei um exemplo aqui,
Estava aqui o Diogo e a Amanda que casaram semana passada. Eles estavam aqui, ela dançando aqui, eles servindo na porta, uma semana depois de estarem casados. Nesse casamento, então, foi convidado as pessoas e eles começaram a dar desculpas para não estar ali nesse casamento, porque eles foram abençoados por Deus. Mas começaram a dar desculpas. Não, olha, o Senhor me abençoou tanto. Sabe que eu encontrei uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, e agora nós casamos, então agora a gente vai curtir a nossa vida a dois. Então não posso ir no casamento. O outro, Deus abençoou ele financeiramente, ele comprou uma fazenda e ele tinha muitos gados, e ele começou a prosperar muito, e ele disse, olha, Deus me abençoou tanto, mas eu não posso ir no casamento porque Deus me abençoou e agora eu tenho que cuidar dos meus negócios. Paulo diz lá, a gente coloca, né, uma frase no nosso carro lindo, maravilhoso, na porta da nossa casa, a gente coloca, né, vários lugares, né, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes Paulo diz assim, eu sei passar necessidade e eu sei ter uma vida abundante, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, passando necessidade ou tendo uma vida abundante, eu sei quem é o meu Deus. E eu não vou perder a oportunidade de estar na presença, eu não vou dar desculpas para estar na presença dEle. Irmãos, sabe, muitos de nós, não é aqui, vou dizer lá na China, lá no Japão, as bênçãos de Deus estão ali preparadas para serem derramadas na nossa vida. Mas Deus sabe que Ele não pode nos dar porque nós não estamos preparados. Porque quando Ele nos der, a gente vai dizer, não, agora eu não posso mais porque agora eu sou tal, agora eu tenho tanto. A gente sabe muito bem passar necessidade, amém? Mas você sabe ter vida abundante, vida próspera, e mesmo assim, não mudar o seu caráter, não mudar os teus princípios, não mudar as tuas prioridades. Amém? Mas essa ministração ainda não está preparada. Mas você está me entendendo? As nossas atitudes falam mais, amém? Vamos nos pôr de pé? Dá um aplauso aí para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu eu quero, né? Queria, não vai acontecer não, eu quero. Que você agora repita algumas palavras juntamente comigo, amém? Às vezes a gente diz, né, seja como essa mulher, adore a Jesus. E às vezes a gente fica meio tímido, meio que, né, querendo fazer algo, mas a gente ainda não, né, não se soltou, não, né? Mas eu queria que você repetisse comigo. E creia nisso que você vai estar falando. Creia nisso, reconheça isso. Sabe, deixe isso entrar no seu coração. Né? Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, como meu Redentor. Senhor Jesus, eu reconheço a obra que o Senhor fez na minha vida. Eu reconheço que o Senhor perdoou os meus pecados. Senhor Jesus, me ajude agora reconhecer o Senhor, ter atitudes para com o Senhor, atitudes que possam glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, que o meu coração seja grato por aquilo que o Senhor fez por mim, e que eu possa todos os dias reconhecer que sem o Senhor eu não posso, mas que com o Senhor na minha vida eu posso todas as coisas. Senhor, muito obrigado. Senhor, transforma a minha vida, me cura naquilo que eu preciso ser curado, me faz, Senhor,
Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que falou comigo nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez a Ele. Aleluia. Glória a Deus.